E aí, galera da fotografia, beleza? Eu sou o Ale Borges e hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram essa semana. Qual que é a importância do estúdio para um fotógrafo de casamentos? Mas antes de eu responder essa pergunta, clica aí embaixo, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer aí, me ajuda a ter mais audiência. Essa semana eu fiz uma live com o pessoal da Fotografia Mais para falar sobre fotografia e fotografia de casamentos. E aí me fizeram uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu queria, por isso que eu quis fazer esse vídeo, que eu queria compartilhar com vocês essa ideia também. Qual que é a importância do estúdio para um fotógrafo de casamentos? Então, se você está aí começando na fotografia, se você já é fotógrafo de casamentos ou você não é ainda, ele tá pensando em entrar no mundo dos casamentos, você está se perguntando aí, será que eu preciso ter um estúdio? Será que eu preciso ter um escritório? Será que isso é realmente essencial para poder ter sucesso nesse mercado? Então essa é a pergunta que eu vou te responder agora. Mas só para você entender. Eu sou fotógrafo de casamentos, eu tenho um estúdio, e aqui no estúdio eu faço retratos, fotos de família, e eu também utilizo esse estúdio como meu escritório, meu local de trabalho, para poder receber os meus clientes aqui, as noivas, para poder elas conhecerem meu trabalho, verem os álbuns e tudo mais. Nem sempre eu tive um escritório. Na verdade, durante boa parte da minha carreira, eu trabalhei no home office. Eu comecei lá em 2009, 2010, num escritório, sim, eu tinha uma sala comercial onde eu trabalhava, eu até dividi essa sala comercial com uma amiga. E durante muito tempo ali aquilo funcionou pra gente, porque era bom sair de casa, sair para trabalhar, né? E também era bom ter um local para poder receber os clientes. Eu tinha essa visão de que eu precisava ter um local para poder receber os clientes para que eu pudesse passar uma imagem mais profissional. Só que aí o tempo passou, algumas coisas foram acontecendo enquanto a gente estava naquele escritório, né? Tipo, os custos começaram a ficar meio altos, a pessoa que dividia o escritório comigo deixou de dividir o escritório, ela precisou sair de lá e então eu tinha que decidir, eu continuo aqui e assumo esses custos ou eu busco uma alternativa diferente. Foi aí quando eu decidi voltar para o home office, né? Só para encurtar a história, nessa época meu terceiro filho, Miguel, ele tinha acabado de nascer, tinha mais ou menos uns 6 meses e a gente estava, o nosso apartamento onde a gente morava estava ficando muito apertado e a gente já tinha planos de sair daquele apartamento e ir para um lugar maior. E aí calhou que eu precisava sair do escritório também, precisava buscar uma alternativa, então fui morar num apartamento maior e nesse mesmo apartamento onde eu estava morando eu montei meu escritório, meu home office. Nesse mesmo home office, dentro do apartamento, eu continuei com os meus funcionários. Então aquelas duas pessoas que trabalhavam comigo iam todos os dias até a minha casa para trabalhar lá em casa. Então eu morava e trabalhava no mesmo lugar. E eu recebia os meus clientes ali. Então, desde essa época, desde antes, né, disso, quando eu tinha escritório, eu já tinha essa política de não sair para atender o cliente fora. Então, eu meio que incentivava, ou às vezes até dava uma forçada para o cliente vir até mim e vir me conhecer no escritório, então, porque eu acho que isso é essencial para... Eu, pelo menos eu achava que isso era essencial para eu ter sucesso, porque eu precisava receber o cliente no meu ambiente, onde eu tivesse os meus recursos, as minhas coisas ali, né? Pudesse mostrar os álbuns, pudesse ter uma sala de reunião, um ambiente propício para poder fazer a venda, né? Para poder fazer aquela reunião. Então eu sempre achei isso extremamente necessário. Então foi por isso que mesmo quando eu fui para o home office eu decidi que os clientes iriam até mim. Mas no começo eu tinha um receio, eu não sabia se isso ia dar certo ou não, né? Fiquei naquele receio de, será que isso funciona? E acabou que funcionou e funcionou muito bem, né? E não tinha problema nenhum em receber os clientes da minha casa e nenhum deles se queixava pelo fato de eu não ter um escritório, ou não ter um estúdio, ter um lugar com aquele ambiente profissional para recebê-los, né? Então, eu não vejo problema nenhum em você trabalhar no home office. Eu conheço muitos outros fotógrafos que trabalham em home office e que nunca tiveram um escritório, nunca tiveram um estúdio. E são assim, pessoas que são referências no mercado aí. E você pode ficar tranquilo que não é uma coisa necessária se você quer entrar no mercado de fotografia de casamentos. Então, não se preocupe com isso se você está começando. Eu até acho que se você está começando, você não deve... Essa é a última preocupação que você tem que ter agora, porque você tem um monte de outras coisas para se preocupar agora e o escritório vai ser só mais um custo para você. Mas, por outro lado, aí você me pergunta, mas por que você voltou
pro estúdio agora, pro escritório? Por que você montou esse estúdio agora? Nos anos de 2015 e 2016 eu morei fora do Brasil, então a gente saiu daqui, eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos morando nos Estados Unidos. Lá eu também trabalhei no home office. Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2017, eu pensei assim, vou trabalhar em casa de novo. Mas aí eu caí numa realidade totalmente diferente, porque aí a nossa estrutura familiar já era diferente. Eu fui com 3, voltei com 4 filhos. E a gente morava num apartamento pequeno dessa vez, quando a gente voltou dos Estados Unidos. Então era muito apertado para eu trabalhar dentro de casa e isso não estava funcionando para mim. Foi aí que eu decidi sair e alugar uma sala comercial para poder trabalhar fora de casa. Então foi só esse o motivo que me levou a sair de casa. E aí calhou que as coisas foram acontecendo, eu comecei a gostar da ideia de ter um estúdio e eu montei um estúdio hoje. Mas o estúdio não é uma coisa essencial para você ser fotógrafo de casamento. Mas, porém, todavia, contudo, o estúdio ele pode sim te trazer algumas vantagens. Né? E isso eu estou percebendo agora, depois que eu saí de casa e voltei para o estúdio, eu percebi que eu tenho algumas vantagens em ter um estúdio. E aí eu vou listar para vocês agora algumas dessas vantagens. Né? A primeira vantagem que eu anotei aqui é ter um lugar para trabalhar. Né? Então, se você não é disciplinado, o home office não serve para você. Entenda, assim, de repente você está saindo do emprego, você vai começar na fotografia, e aí realmente home office seria a melhor opção para você não ter custos. Só que assim, você tem que ser muito disciplinado para conseguir trabalhar em casa. Eu fui durante um tempo disciplinado, mas hoje eu sei que eu não consigo mais. Então, hoje para mim não funciona mais trabalhar no home office. Eu não tenho essa disciplina. Então, se você tem disciplina, tudo bem. Mas agora, se você não tem gente que precisa sair de casa para conseguir trabalhar. Né? E eu tô nessa pegada agora. Eu preciso sair de casa, senão eu não consigo produzir. Eu não me torno uma pessoa produtiva. Então essa é a vantagem de você ter um estúdio e ter um escritório. Você tem um lugar para trabalhar. Aqui eu entro às 8, eu saio às 5h30. Todos os dias. Tipo, cravado nesse horário. Então eu tenho mais disciplina. Segunda coisa. Quando você tem um escritório, quando você tem um espaço maior, a sua empresa ela pode crescer. Você tem uma visão maior de crescimento. Né? Talvez não seja o caso se você está no começo. Mas assim, é difícil a sua empresa crescer no home office. Agora, quando você tem um espaço para trabalhar, você tem a possibilidade de contratar mais pessoas, né? Você coloca mais mesas ali, mais uma cadeira, e aí você contrata uma pessoa para te ajudar, e assim a sua empresa vai crescendo. Né? A minha ideia era só alugar uma sala comercial para ser um escritório, eu consegui ter um lugar de trabalho, e acabou virando um estúdio. Né? Era uma possibilidade que nem estava nos meus planos, mas é que acabou surgindo. Outra coisa, terceira coisa que é fundamental, é que você precisa ter um lugar para você atender o cliente e você não precisa se deslocar. Não tenho nada contra atender cliente numa Starbucks, por exemplo, ou você atender numa praça de alimentação no shopping. Tem gente que isso funciona. Né? Comigo, praça de alimentação no shopping não funciona. Eu acho que é barulhento, você perde o foco, você não consegue fazer o cliente focar de verdade no que ele precisa ver ali. Talvez num café, no Starbucks, até funcione, porque você tem um ambiente um pouco mais propício ali para você conversar, negociar e tal. Mas tudo isso demanda tempo, deslocamento e não sei aonde você mora. Né? Mas eu, em São Paulo, se eu marco uma reunião com um cliente fora daqui do estúdio, eu vou levar de 30 minutos a 1 hora para conseguir chegar no lugar e depois mais 30 minutos a 1 hora para conseguir voltar, dependendo do horário que eu marcar essa reunião. Porque a cidade é muito grande e a gente tem muito trânsito. Então, quando o cliente ele vem até mim, tudo fica mais fácil para mim. Eu não preciso me deslocar, eu espero o cliente. Se o cliente atrasar, eu estou aqui, estou ocupado, estou trabalhando, tenho outras coisas para fazer. Então, eu não perco tanto tempo com deslocamento. E, por último, que é uma coisa interessante, que eu até citei, né, que o estúdio ele pode ter outras funções. Então, o meu estúdio aqui não é só para receber noivas para conversar. Eu também uso ele como estúdio fotográfico para fotografar famílias, gestantes, fazer retratos corporativos, né, retratos profissionais. E dessa maneira eu consigo agregar mais valor para o meu trabalho, para a minha empresa. Né, eu consigo ter uma variedade maior de produtos para oferecer
os meus clientes, né, para as pessoas que me procuram. Tem casais que vêm aqui para fazer reunião para o casamento e sempre durante a reunião a gente está conversando e tal, quando vai falar sobre sessão de fotos pré-casamento, por exemplo, eu sempre cito o exemplo, eu falo do meu estúdio, né, eu falo sobre como eu faço as coisas aqui e eu ofereço para eles fazerem umas fotos aqui no estúdio logo após a reunião, totalmente de graça, porque para mim não vai custar nada. Então assim, durante a reunião, assim que acaba a reunião, eu pego o casal que estava aqui conversando comigo, né, e que às vezes ele ainda não se decidiu, não sabe se vai me contratar mesmo ou não. Eu levo eles até ali no cantinho do estúdio, faço umas fotinhos para eles, na faixa, de graça, não me custa nada. Pego essas fotinhos, mando para eles logo em seguida, depois da reunião. E isso tem funcionado muito bem. Né? Teve clientes aqui que vieram aqui e fecharam o casamento comigo depois de eu ter feito essa experiência, depois de eu ter passado por essa experiência com eles, de fazer umas fotinhos no estúdio, mandar essas fotos no WhatsApp para eles. E aí eles gostaram muito, acharam legal a minha iniciativa e acabaram me contratando por causa disso. Então essa pode ser uma vantagem. Mas essas coisas são um plus. Talvez não seja o caso se você está começando na fotografia de ter um estúdio agora, mas você pode planejar ter um escritório, ter um estúdio um pouco mais para frente, quando você vê que as coisas estão andando e que você tem um faturamento já constante todos os meses ali, capaz de poder pagar um aluguel. Bom, me fala aí o que você achou das minhas ideias, o que você acha, se vale a pena ter um estúdio ou não, se vale a pena ter um escritório para você atender o cliente ou não, se isso é realmente essencial se você quer ser fotógrafo de casamentos. Então, compartilhe comigo as suas ideias, coloca aí nos comentários aí embaixo. Então, galera, valeu por ter ficado comigo nesse vídeo até agora e bola pra frente, boas fotos para todo mundo.